Boa noite. 25ª sessão ordinária do primeiro biênio do mandato 2017-2020, realizado em 19 de abril de 2018. Expediente. O diretor fará a chamada regimental. Vereador Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi. Presente. Vereador Edinaldo Valim Cabral. Presente. Vereador Eduardo Matos de Paula. Presente. Vereadora Ercília de Jesus Ramos de Andrade. Vereador José Luiz Amaral. Presente. Vereadora Karina Cláudia Barros Rodrigues. Presente. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Vereador Osvaldo Ferreira. Vereador Theo Valiante Monteiro. Presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. E, em nome de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. O diretor fará a leitura das matérias da pauta. Requerimentos. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza requer da Prefeitura Municipal de Bananal informações com relação ao veículo Towner. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza requer da Prefeitura Municipal de Bananal informações quanto aos serviços prestados na saúde municipal de Bananal. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza requer da Prefeitura Municipal de Bananal informações quanto aos valores arrecadados mensalmente com relação à educação. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza requer da Prefeitura Municipal de Bananal informações com relação à máquina de oftalmologia sem funcionamento no posto da cooperativa. Vereador Theo Valiante Monteiro requer da Prefeitura Municipal de Bananal informações com relação à terceira equipe do PSF em Bananal. Vereador Daniel Tressoldi requer da empresa Vivo Fixo, Razão Social Telefonia Brasil S.A., que envie informação sobre o motivo da falta de manutenção da rede de telefonia fixa na região da Serra da Bocaina SP247 e informe qual o valor cobrado para a ligação de novos números a partir do KM06. Vereador Daniel Tressoldi requer ao Executivo Municipal para que preste informações sobre a demora na retomada da oferta do serviço de próteses dentárias, uma vez que o serviço é mantido com recurso financeiro federal, que continua sendo recebidos pelo município. Vereador Daniel Tressoldi requer ao Executivo Municipal para que, através do setor competente, preste informações sobre a relação de cargos comissionados ocupados e não ocupados e seus respectivos salários, assim como os percentuais de gastos públicos com os referidos cargos. Vereador Daniel Tressoldi requer ao Executivo Municipal para que preste informações sobre a demora no início das obras de reparo na Ponte da Cerâmica. Vereador Daniel Tressoldi requer ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Saúde, preste informações sobre o quadro clínico do paciente conhecido como Sr. Xanga, acidentado na Ponte da Cerâmica, dia 19/4/2018. Moções. Vereador Edinaldo Valim Cabral apresenta a moção de pesar pelo falecimento do Sr. Brás Pedro Mendes, ocorrido dia 5 de abril do corrente ano. Vereador Edinaldo Valim Cabral apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Ivani Gonçalves Lopes, ocorrido dia 6 de abril do corrente ano. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Brás Pedro Mendes, ocorrido dia 5 de abril do corrente ano. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Ivani Gonçalves Lopes, ocorrido dia 6 de abril do corrente ano. Vereador Eduardo Matos de Paula apresenta a moção de aplausos aos ilustríssimos senhores Eduardo de Orem Oliveira
e Sheila Marinho, agentes de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pela excelente palestra realizada dia 16/4/2018, com os alunos do ensino médio do município de Bananal, cujo tema era Formação de Futuros Agentes Públicos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Estão em discussão os requerimentos e as moções apresentadas. 15 minutos para cada vereador, à parte, 1 minuto. Com a palavra o vereador Martins. Boa noite, nobres vereadores, nobre vereadora Karina aqui, aos nossos funcionários da casa, a quem nos ouve e a quem nos está assistindo aí essa sessão. O meu boa noite. Fiz um requerimento aqui nos termos regimentais que seja oficiado ao ilustríssimo senhor Jorge da Silva Rodrigues Filho, digníssimo prefeito municipal. Estou solicitando informações com relação ao veículo Towner, que era utilizado pela padaria municipal para transporte de merenda escolar. O veículo está danificado? Caso positivo, quais são os problemas? E se há previsão para reparos? Esse veículo aí, eu lembro até que foi na gestão do Davi, que adquiriu esse veículo para levar as merendas, né, escolares até as escolas. E esse veículo, eu sei que ele está com problema faz tempo, e eu conversando com o lote, o pessoal vai carregar pão, geralmente as Kombis, esses outros veículos aí estão com muita sujeira, muita poeira, e não é legal ficar transportando a merenda escolar nesses veículos aí inadequados. Então eu quero saber o que está acontecendo com esse veículo. E outra coisa, se está faltando peça, a prefeitura que se vira. Hoje não tem como falar que não tem peça. Se entrar na internet aí vai achar peça. Então, a gente espera que a prefeitura mande essa resposta o mais rápido possível para solucionar esse problema quanto a esse veículo aí que transporta a merenda para os nossos alunos em Bananal. O outro requerimento é que seja oficiado ao ilustríssimo senhor prefeito. Estou solicitando informações quanto aos serviços prestados na saúde municipal de Bananal. Discriminar os procedimentos e especialidades médicas, que são de obrigação da organização social, e os que são de obrigação da prefeitura de Bananal. A gente vai lá, às vezes vai na unidade, quem é responsável por este serviço? Um joga para o outro. Então eu quero o que for da organização, põe tudo discriminado, e o que for do município, também discriminado, porque aí a gente vai saber cobrar. Eu tenho certeza que os novos vereadores aqui irão cobrar, e sabendo corretamente como vai ser essa cobrança. Exame, quem é responsável? Prefeitura ou organização? Médico, quem é responsável? Então fica mais fácil para a gente poder cobrar e o serviço sair com excelência. Espero que responda isso aí o mais rápido também. Outro requerimento, que também é para o prefeito, para que informe o valor total mensal arrecadado pelo município com relação à educação municipal, e ainda a planilha discriminando de que forma são direcionados estes recursos para cada setor da educação municipal. Todo mundo fala que vem tanto de dinheiro, que vem tanto, agora eu quero saber no papel quanto realmente vem para a educação. Está aqui a nossa vereadora Karina, que é professora, quanto vem, para onde que está sendo empregado esse dinheiro. Porque aí nós ficamos sabendo exatamente o que está sendo feito com ele. Porque se a gente não tem papel aqui na mão, não tem nada, fica difícil até para cobrar. Então eu espero aí que a nova secretária de Educação, o próprio prefeito aí, passe isso o mais rápido possível para nós aqui na Câmara. Outro requerimento é para o Jorge da Silva Rodrigues Filho, prefeito. Estou solicitando informações com relação à máquina de oftalmologia, que está sem funcionamento no posto da cooperativa. Em visita ao local, percebi que a máquina se encontra aparentemente em bom estado de conservação, conforme foto anexa. Então, por qual motivo a mesma está
não está sendo utilizada. Fui lá realmente já, esse é o segundo requerimento que eu faço, a máquina é nova e eu não quero saber aonde está essa peça. A prefeitura que se vira e licita essa peça e coloca a funcionar. Eu não quero saber, nós temos uma médica concursada aqui, eu quero que ela trabalhe em Bananal. Esse negócio de encher van e levar para a Barra do Piraí ou Piraí, está errado. Eu quero que a prefeitura me mande realmente o real motivo dessa máquina estar parada e vamos ver a peça, o valor dela, e a prefeitura vai licitar e vai colocar essa peça no lugar. Nós precisamos daquela máquina ali funcionando dentro do nosso município. Eu vou muito mais além. Se não mandar essa resposta de acordo, eu irei representá-los. Então, a gente precisa, nós sabemos aqui que tem muita gente em Bananal que está com problema de catarata, e a gente tem uma máquina aqui de última geração parada devido a uma peça. Então, isso aí é uma piada dentro do nosso município. Agora, uma indicação, instalação de haste com luminária na rua Darcy Antunes da Silva, na Vila Bom Jardim. Indico o excelentíssimo senhor Jorge Rodrigues da Silva Filho, prefeito, para que, junto à empresa Electro, instale uma baixa tensão e uma luminária na rua Darcy Antunes da Silva, na Vila Bom Jardim, nas proximidades do estádio municipal. Justificativo: o morador da localidade citada acima está passando por diversos transtornos devido à escuridão que se encontra na referida rua. É o Esquilo, todo mundo conhece o Elias ali, aquela ruazinha bem na lateral do campo. Então, ali falta uma lâmpada e a haste. Então, a gente espera aí que a Electro faça isso daí o mais rápido possível. São vários pedidos aqui de todos os vereadores, e a gente tem até que verificar o que está acontecendo, por que está embaçando de não estar realizando esses serviços aí, que já está na hora, já passou até da hora, não só na área urbana, como na área rural também. É uma moção de pesar agora, com profundo sentimento, que propõe este egrégio plenário, que se faça constar nos anais da casa, moção de pesar pelo falecimento do senhor Braz Pedro Mendes, ocorrido no dia 5 de abril. Diante deste momento de profunda dor e tristeza, não poderei deixar de expressar meus sentimentos pela morte do senhor Braz, uma pessoa que nos deixa muita saudade. Desejo a vocês, familiares e amigos, muita força e fé para superar este momento. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Esta homenagem sei contar de antemão com a aval de vossas excelências, desejo que ela seja comunicada aos familiares. Senhor Braz, conheci bastante o senhor Braz, conheço a família, está aqui o Edinaldo também, que faz parte lá da igreja com ele, uma pessoa que nos deixou e que deixa muitas saudades. Então, que Deus aí o tenha em bom local. A outra moção é com profundo sentimento que propõe esse egrégio plenário, que se faça constar nos anais da casa, a moção de pesar pelo falecimento do senhor Ivani Gonçalves Lopes, ocorrido dia 6 de abril do corrente ano. Diante deste momento de profunda dor e tristeza, não poderia deixar de expressar meus sentimentos pela morte do senhor Ivani, conhecido popularmente como Sirico, uma pessoa que nos deixa muita saudade. Desejo a vocês, familiares e amigos, muita força e fé para superar esse momento. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Esta homenagem que, de antemão, sei contar com o aval de vossas excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Sirico aqui também, todos conhecem. Na quinta-feira esteve comigo aqui na Câmara Municipal, estivemos ali no posto Sami batendo papo, viemos aqui na Câmara. Sexta-feira ele esteve com o Luizinho, e no sábado a gente já estava velando ele lá. Então, uma pessoa maravilhosa, inclusive também nos apoiou aí nas eleições, era presidente do partido. Eu, salvo engano, aí parece que era o PHS, uma pessoa espetacular que também nos deixa muita saudade aí, boas lembranças. Que Deus o tenha. Quero também parabenizar o doutor Oswaldo aqui, né? O vovô de Bananal, né? Então, Oswaldo, parabéns aí para você, para sua família, para o seu neto aí, e muita força, tá, meu amigo? Quero também parabenizar a equipe da saúde aí, em nome da doutora Tagiane, a enfermeira Dilson, a Juliana, o Naldinho, a Gabriela, que é a chefe das enfermagens, pelo trabalho realizado no seu Chanca, tendo em vista mesmo ter se acidentado por volta das 12h30, caindo no buraco que existe ali na Ponte da Cerâmica. Serviço de primeiro socorro foi espetacular,
e não medir esforços para que tudo fosse realizado da melhor maneira possível. Eu presenciei do começo ao fim como foi a situação do seu Chanca, estive lá todo momento do lado dele e fizeram um trabalho brilhante em Bananal. Eu penso assim, pode ser o bacana, pode ter plano de saúde, mas realmente nós temos que ter uma unidade mista aqui que funcione, e que funcione bem, porque o funcionário muito competente a gente tem dentro daquele hospital ali de Bananal. O trabalho foi maravilhoso, o senhor Chanca foi um acidente grave, vários pontos na boca, no braço, e o fêmur esquerdo quebrado, bem quebrado. Então, a gente está aqui até num desabafo, porque aquele buraco lá faz muito tempo, há muito tempo notifiquei a prefeitura do que ia acontecer, mas a gente fala aqui e ninguém acredita. Depois que abriu um buraquinho pequeno, fiz mais um documento, também parece que não acreditam. E começou a enrolação para fazer aquele serviço. Essa semana ou semana que vem, você vai ver que vão fazer aquele serviço lá, de certeza. É um acidente que poderia ter sido evitado. E eu vou fazer uma moção de aplauso para essa equipe da saúde. E quero agradecer também ao seu Vivaldo aí, que a gente conseguiu aí, graças a Deus, conduzir ele para a Santa Casa de Barra Mansa. A filha dele botou uma mensagem aqui agora, que ele está bem, já fez todos os exames lá em Barra Mansa, na Santa Casa, e vai aguardar para fazer a cirurgia. Então a gente espera aí que a prefeitura tome aí as suas providências quanto a esses problemas aí que a gente tem na cidade. Presidente, é o que eu tinha que falar. Com a palavra o vereador Theo. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros aqui. Está quebrado. Eu fiz um requerimento aqui, solicitando informações quanto à relação da terceira equipe do PSF. Considerando que tal equipe já existe, qual o local de funcionamento da mesma e qual o profissional o cirurgião dentista dessa equipe? Na sessão anterior, mês passado, mais ou menos, eu fiz um requerimento pedindo os funcionários e não veio a relação do cirurgião dentista. E como vem um dinheiro específico para isso, eu fiz esse requerimento solicitando qual é o profissional cirurgião desta equipe e aonde é o local dela. Fiz também algumas indicações aqui ao DR para a necessidade de se realizar serviço de roçada nas margens da SP 247, rodovia Presidente Sebastião Diniz de Moraes, que liga do centro da cidade à Serra da Bocaina. Estive lá esse final de semana e pude verificar que o mato já está tomando conta da estrada. Então, estou pedindo ao DR aqui essas providências sobre a roçada. Solicito também a necessidade de realizar serviço de capina e limpeza no cemitério São José do Retiro, que é seguindo o sertão lá, do Bom Retiro, desculpa. Fui lá acompanhar o velório de uma amiga da família, esposa do senhor Jorge, e pude perceber que o mato está praticamente da minha altura e que está de muito difícil acesso para que possa fazer, infelizmente, o enterro das pessoas lá. Então, solicito à prefeitura essa limpeza lá. E também solicito a necessidade de realizar serviço de manutenção na Avenida Vicente de Paulo Almeida, no Rancho Grande. Conforme fotos em anexo que eu fui lá, grande parte da calçada já foi danificada devido a uma cratera que abriu, e a situação pode piorar ainda mais, se nenhuma manutenção for realizada. Recebi esse pedido de alguns moradores lá do Rancho Grande, e fui lá, tirei foto, e vi que realmente a cratera está cada vez maior. Então, estou pedindo aí esses reparos da prefeitura. Esses são meus requerimentos, minhas indicações, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a prefeitura, dessa atual administração, nos 10 minutos finais. Obrigado, senhor presidente.
palavra está franqueada. Com a palavra, a vereadora... Não, Karina. O vereador José Luiz Amaral. Boa noite a todos, nobres colegas vereadores, vereadora Karina. Hoje a dona Ercília, no seu motivo, não pôde vir. Espero que ele esteja bem. É um fato muito doloroso saber do acidente do seu Chanca. Uma pessoa maravilhosa. Nós vemos que coisas que podem ser evitadas em nosso município, muitas das vezes não são tomadas devidas providências nas horas certas. Então, nós vemos que o senhor secretário de Obras, por menos que ele saiba, ele deveria estar a par que esse buraco teria que ter sido isolado com uma cerca na volta dele. Não precisa eu sair lá da serra para vir dizer isso depois do acontecido para ele. Eu vejo que acidentes acontecem, mas nós precisamos estar aparelhado com a necessidade do município, coisa que não existe. Então, o senhor secretário de Obras, eu não sei quais mais são as pastas que ele ocupa, ele deve estar nos ouvindo, e eu acho que esse foi um dos fatos acontecido, e que tem vários outros que podem vir a acontecer, e eu acho que necessita de providências, como aquela rua que vai ali sentido Laranjeiras, que não tem uma sinalização, não tem nada. Lá está à mercê do caos. Desde o início da gestão, se encontra carro para lá, para cá, o motorista tem que adivinhar quando está vindo outro, e assim por diante. A cidade fica abandonada, fica à mercê do nada. Então eu vejo que passa ali caminhões, agora estando interditado lá embaixo, pessoas, crianças, e ali nada é feito. Então eu vejo que o senhor secretário, o senhor prefeito, ou autoridade que é competente para esse assunto, que deve tomar as providências cabíveis, não só lá, como também na Palha. Eu vejo lá na rua Boa Esperança, cara, é um descaso tremendo, tudo largado, buraco aberto, à beira do precipício lá para baixo, da pirambeira, toda aberta, as crianças ficam ali brincando, correndo um risco danado. Eu não sei se é Defesa Civil ou se é a Secretaria de Obras, que tem que tomar providência dessas coisas, está vendo esses fatos e está prevenindo, não é esperando acontecer o pior para depois ir tomar providência. Obrigado, vereador. Eu até esqueci, já que ele está falando de buraco, na minha rua tem um buraco muito grande, mas eu quero esclarecer. Eu participei, quinta-feira passada, a máquina esteve lá. O que acontece? Na hora de tirar a terra, ela perdeu a força. Ela deu um problema na bomba, eu desci, fui lá na Dona Neuza fez o empenho, pagou a peça, inclusive das duas retas, e a gente está aguardando chegar. Não sei se chega hoje, acho que até amanhã ela chega. E chegando, o secretário de obra garantiu que vai lá arrumar aquele buraco. Mas o problema lá foi o problema da máquina e a peça já está paga. A gente está aguardando só chegar essa peça aí. Obrigado, vereador. Tocando nesse assunto, então, vereador Martins, eu te pergunto, esse buraco está aberto à mercê de poder acontecer acidentes nessa rua? Porque tem crianças que devem brincar do lado, então tem que se isolar. Quando há um problema que possa causar um problema maior, a gente tem que ir lá e isolar isso. Isso é de obrigação do seu secretário, está vendo esses problemas e está tomando providência. Porque depois que acontecer o que aconteceu com o seu Chanca, não adianta mais, porque o coitado do senhor está lá no hospital, sofrendo dores, coisa que podia ser evitada. E segundas outras coisas que eu queria dizer é o seguinte: o descaso tremendo, igual o nobre vereador Tel falando, sobre o cemitério. Os cemitérios, né? Porque são todos. O cemitério de cima, um caos de mato. O cemitério de São José do Retiro, a mesma coisa. O do Rancho Grande, se não me engano, o ano passado foi limpo. Quando bateram, essa casa bateu, e foram lá e eu acho que limparam. Mas pelo andar da carruagem, com essa chuvarada que deu aí, já deve estar tampando de mato também. Outra coisa, uma escola, eu acho que ela tem que ter a visitação do seu secretário para ver as condições
se abriga a condição desses alunos estarem indo nessas escolas. Porque não adianta mandar o professor para as escolas, arrumar condução e não dar condição do professor na sala, né, nessas salas, estar dando essas aulas para essas crianças. Então, eu acho que falta mais empenho, mais entrosamento na prefeitura, na administração, para quê? É o tal do planejamento que eu venho falando sempre, que não existe. Então, poxa, sai para essas escolas, vai ver o que necessita de fato, porque são coisas pequenas, mas que se tornam grandes. Eu acho que a prefeitura, o setor de administração pública nosso hoje, ele está tão deficiente que dá vergonha na gente, cara. Eu vou te falar um negócio. Por mais que você queira, tenta acreditar, não tem como acreditar, não tem como dar um voto de confiança, porque por mais que se tente fazer, eu acho que eles não fazem nada, então fica difícil. É uma berganha de secretário para lá, de secretário para cá. Ultimamente, infelizmente, pode ter pessoas que não gostam do seu Jair. Eu acho uma pessoa prudente, uma pessoa muito responsável, que foi demitida, e até então o colégio ficou lá à mercê, sem coordenador, sem diretor, sem nada. As pessoas daquele colégio ficavam na dúvida, porque o administrador maior, ele não teve a hombridade de chegar lá, pô, não está gostando do diretor, eu acho que é de praxe, é a pasta que ele ocupa, ele é o prefeito, ele vai lá e fala, ó, eu não estou gostando por isso e por isso, não está dentro da minha administração o que você vem fazendo. Mas se eu sou sujeito homem, de chegar lá e expor isso para a sociedade, porque as mães dos alunos, os alunos, ficam perguntando o que houve com o seu Jair, o que houve com fulano, com a secretária, e ninguém fala nada, ninguém dá uma satisfação nessa cidade. Precisa de mais responsabilidade da administração para com todos nós, os munícipes, nós vereadores, pessoas e autoridades da cidade, porque até então faz-se o que quer nessa cidade. É uma cidade igual daquele velho oeste, sem leis, e quando existe leis, a moda do outro, só favorece alguns. Então, era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Edinaldo Valim. Uma boa noite aos colegas vereadores, vereadora Karina, aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Estância, os que nos acompanham também pela internet, ao nosso público presente aqui, representado pelo Rafael hoje, né, Rafael? Isso aí, grande goleiro. Isso aí. Então, uma boa noite a todos. Tenho aqui, gostaria de formalizar a minha moção de pesar pelo falecimento do seu Brás, na sessão passada, né, que foi no dia do falecimento, no dia 5 de abril, eu fiz menção aqui, não apresentei a moção, e hoje eu estou, então, formalizando essa moção, e conto com o apoio e voto dos colegas, dos nobres colegas aqui, para que essa moção, então, seja aprovada. Moção não preciso entrar muito em detalhes, o Martins já fez uma boa apresentação ali, em relação à pessoa do seu Brás, né, pelo qual também eu tive contatos, não muito, mas tive alguns contatos durante a vida dele aqui em Bananal, mas conheço muito bem as filhas dele, que é a Graciele e a Patrícia, que trabalha lá no Colégio Nogueira Cobre. Então, aqui vai as minhas condolências pelo falecimento do seu Brás. Tenho também uma moção pelo falecimento do Ivani Gonçalves Lopes, mais conhecido como Sirico, né? É uma pessoa que, por muitos anos, eu convivi com o Sirico e com sua família. É uma família muito amiga, muito próxima. Nós não somos parentes consanguíneos, mas somos muito, muito próximos. E no dia do falecimento do Sirico, eu tive uma participação muito ativa ali nos momentos tristes, nos momentos de avisar a família, junto com um neto e um outro filho. Nós tivemos a dura missão de avisar a todos os outros irmãos, inclusive a mãe. Nós estivemos lá em cima na serra, no quilômetro 19, com essa dura missão de avisar a mãe. Imagina, 4 horas da manhã, bater na casa da senhora, 4h30 da manhã, e avisar que ela tinha perdido o filho dela. E assim, foi muito difícil, está sendo muito difícil para eles, né, esses momentos agora da ausência do filho, irmão, tio, sobrinho, pai. Então vai aqui
os meus votos de profundo sentimento pelo falecimento do Cirico, aos seus filhos, irmãos, mãe e toda a família, né? Tios, tias e todos os familiares e amigos. O Cirico é uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Quem não conheceu o Cirico? É uma pessoa muito conhecida. Então, vai aqui, apresento a minha moção de pesar pelo falecimento do Cirico. Eu tenho uma indicação aqui, eu indico ao DR a reconstrução do ponto de ônibus localizado na Rua Presidente Washington Luiz. Através do diretor da 6ª Divisão Regional de Taubaté, engenheiro Antônio Moreira Júnior, para a necessidade de se reconstruir o ponto de ônibus que se localizava na Rua Presidente Washington Luiz, na SP 68, ao iniciar, então, a pavimentação asfáltica sentido Bananal-Arapeí. O referido ponto de ônibus foi retirado quando se iniciaram as obras da SP 68 e, ao término delas, o ponto não foi reinstalado. É um ponto de ônibus que ele é muito utilizado e eu passei ali por várias vezes e vi pessoas ali esperando pelo ônibus à mercê do que vier, da chuva, do sol. Então, assim, eu faço então esse pedido, né? Faço essa indicação ao engenheiro Moreira Júnior. Inclusive, eu já até fiz um contato telefônico com ele e ele pediu que eu formalizasse então o pedido, mandasse que ele ia tomar as providências junto à empresa ou à empreiteira que executou, a empresa executora da obra. Porque se ela retirou, ela deveria ter recolocado o ponto de ônibus, uma vez que esse ponto já existia ali há muitos anos. E ele está fazendo muita falta. Vereador, o senhor me concede uma parte? Sim. Naquele ponto também existia ali um quebra-molas. E aquele quebra-molas ele foi colocado lá na época porque houve um acidente de um caminhão que desceu ali, perdeu o freio ou não conseguiu frear e atingiu uma casa ali. E a empreiteira tirou aquele quebra-mola e não recolocou. Eu fiz um requerimento, Vossas Excelências aí não estavam aqui na casa como vereador, e inclusive para a prefeitura, a prefeita era a prefeita Miriam, e eles ficaram de recolocar aquele quebra-molas. Infelizmente, até hoje, nada foi feito. E esse pedido do ponto também veio bem a calhar nesse momento, porque realmente o pessoal fica ali sob sol e sob chuva. Era um ponto de ônibus muito bom que as pessoas ficavam ali, as pessoas da área rural do município de Bananal, aquelas que também pegam ônibus para Arapeí, São José do Barreiro. Então, foi muito bem colocado esse requerimento. Eu, na sessão que vem, por lembrança dessa sua parte, eu vou refazer o meu requerimento para que volte a ter ali o quebra-molas, porque os órgãos públicos só fazem as coisas que até mesmo, às vezes, pelo fato de serem destruídos para as obras, só refazem quando acontece algum acidente. Muito obrigado. É de suma importância esse redutor quebra-molas, né, o redutor de velocidades ali, porque força que o motorista pise no freio e então, né, diminua a velocidade ou perceba que não tem freio, se for o caso. Então, assim, não que o quebra-mola vá segurar o caminhão, ou o ônibus, ou o que for, o veículo que for, mas é de suma importância, sim. E ali naquele ponto, voltando ao assunto do ponto de ônibus, é um ponto que muitos munícipes que trabalham nas localidades de São José do Barreiro ou Arapeí, né, professores, eu vejo muitos professores ali, pessoas que trabalham na área da saúde, esperando pela condução, pelo ônibus ali, ou até mesmo uma carona, e ficam à mercê, né, dos tempestivos naturais. Pode ser sol, chuva, enfim. Então, eu faço esse requerimento, ou essa indicação ao engenheiro Antônio Moreira Júnior, para que ele, então, cobre isso, se não for da responsabilidade do DR, então que ele cobre a quem quer que seja. E a mesma indicação eu faço à Prefeitura Municipal de Bananal, para que ela também intervenha junto a se mobilize também para a reconstrução desse ponto de ônibus ali na Presidente Washington Luiz, na SP 68. Esses foram os meus requerimentos, minhas indicações, minhas moções. É o que eu tinha a dizer para o momento, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Daniel Tressoldi. Boa noite a todos
que nos acompanham pela internet, pela rádio, em plenário, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa. Queria iniciar aqui, né, deixando as minhas condolências, o meu pesar pela morte do colega Cirico. Eu não sei, acho que foi o Martins que fez uma moção. Se você me permitir, Martins, que eu assine junto com você, tá? Também da dona Regina, da esposa do seu Geórgio, Maria Regina Marim. Essa moção eu estou fazendo junto com o vereador Tel, né? O seu Geórgio é uma pessoa muito atuante aí na sociedade, né? Está sempre nos conselhos, uma pessoa muito querida e infelizmente perdeu a esposa na semana passada. E antes de iniciar falando dos meus requerimentos, eu queria aqui parabenizar o colega Oswaldo, né, pela condição de vovô. Parabéns aí, tudo de bom, muita saúde, tenho certeza que vai ser uma felicidade aí de hoje em diante, não, de ontem em diante, né? É isso daí, agora só no colo só. Diz a minha mãe, e o meu sogro fala também, que ser avô é ser pai duas vezes. É muito mais gostoso ser avô, justamente por aquilo que nós estávamos conversando. Você consegue curtir muito mais a criança, você consegue fazer coisas que na condição de pai, na correria do dia a dia, não se conseguia fazer. Iniciando os trabalhos de hoje aqui, eu faço um requerimento ao prefeito para que, através do setor competente da prefeitura, ele me envie informações sobre a relação de cargos comissionados, ocupados e os que ainda não estão ocupados, e os respectivos salários de cada cargo, assim como o percentual que está sendo gasto com pagamento dos referidos cargos que estejam ocupados. Eu estou pedindo isso porque é um festival de entra e sai de secretários, de diretores de colégio, de coordenadores, né? E muitas vezes a gente chega na prefeitura, já tem um comissionado novo, e geralmente são pessoas de fora, nada contra ser pessoas de fora, mas é que pegam todos de surpresa. Então, estou pedindo ao prefeito para que a gente tenha conhecimento de quem são esses cargos comissionados, o nome de cada um e qual a categoria que eles ocupam, qual o salário que cada um recebe. Também estou requerendo aqui da empresa Vivo, que chegou até mim algumas pessoas reclamando, então estou pedindo a ela informações sobre o motivo da falta de manutenção lá da Serra da Bocaina e também sobre o valor que é cobrado para se ligar a novos números de telefone lá em cima. Eu fui informado por essas pessoas que vieram me procurar que a Vivo, pasmem os senhores, cobra até R$20 mil para ligar um telefone novo na Serra da Bocaina. Isso é um absurdo. Uma vez que eu conversei com o ex-prefeito da época, quando se expandiu a linha até lá em cima, e o ex-prefeito me disse que houve um acordo entre a prefeitura e os moradores daquela região, e na época era a Telesp, né, onde a prefeitura doou os postes, os moradores da região doaram os cabos e a empresa entrou apenas com a mão de obra e com a manutenção permanente. No contrato de concessão, o prefeito me dizia que existia uma cláusula de expansão da rede. Então, ao longo dos anos, essa rede teria que ser expandida, porque essa empresa ela cobra, eu não sei tecnicamente como é o nome que dá, mas existe um limite aonde eles chamam de tarifa básica. E desse limite em diante, são cobrados valores adicionais. Então, quando ocorre essa expansão que estava prevista em contrato, essa tarifa básica, ela vai, a área de abrangência dela vai se aumentando e, consequentemente, os moradores vão pagando menos por essa tarifa. Então, se existe isso há tantos anos, é impossível que essa expansão da tarifa básica já não tenha atingido lá em cima o quilômetro 12, 13, enfim. E se isso aconteceu, essa cobrança de R$20 mil que a empresa faz para instalar novos números, ela é ilegal. Então, eu estou pedindo que a empresa me informe aqui se já atingiu ou não essa expansão
que era acordada de forma escalonada em contrato de concessão, e que ela me responda aqui qual é o valor que ela cobra para a instalação dessas novas linhas lá em cima. Também faço um requerimento aqui, mais um requerimento, né, a respeito das próteses dentárias. O município continua recebendo sistematicamente o repasse, o recurso, o dinheiro que vem do Ministério da Saúde para fazer esse tratamento para a população, para fazer a confecção de prótese dentária. Esse recurso chega na Prefeitura. Em outro requerimento, a Prefeitura confirmou que recebe esse dinheiro e até hoje, há mais de 16 meses que esse serviço está parado. Mais uma vez aqui eu faço um requerimento solicitando da Prefeitura informações sobre essa paralisação e que justifique essa paralisação. Um outro requerimento que eu faço aqui, infelizmente, né, parece que a gente estava prevendo aqui. Eu sempre faço os requerimentos que eu vou apresentar aqui em plenário, eu sempre faço no dia anterior, na quarta-feira. E ontem eu estava justamente fazendo um requerimento para a Prefeitura para que ela informe qual o motivo da demora de reformar a Ponte da Cerâmica, né? Visto que é o acesso principal ali da cerâmica. As pessoas estão utilizando o caminho secundário, um caminho improvisado, que existe uma péssima manutenção daquele caminho, dificulta para todo mundo. E quando foi hoje, no final da tarde, eu recebo a informação que seu Xanga, um pouco antes do almoço, na hora do almoço, caiu justamente no buraco ali. Isso é extremamente lamentável, né? A Prefeitura esperar que algo tão grave aconteça para poder se mobilizar, e espero que se mobilize depois disso. E dessa forma eu também fiz um outro requerimento para saber mais sobre o acidente do seu Xanga, para que eu consiga aqui informações que me levem a ter um material consistente em mãos, para que a gente possa tomar medidas mais enérgicas, uma vez que apenas a nossa função aqui dentro da Câmara não está sendo suficiente para esse prefeito tomar qualquer tipo de atitude, né? É lamentável isso. Eu acho que o prefeito não sabe que o vereador possui 4 funções básicas, constitucionais, né, que é representar. A primeira delas é representar o povo. Então, quando a gente faz algum tipo de indicação, a gente não está fazendo pessoalmente, não está fazendo individualmente. A gente está fazendo justamente um pedido coletivo para que o prefeito atenda o nosso pedido em benefício da sociedade, né, em benefício da coletividade. E, diferente disso, como citou o vereador Edinaldo na sessão passada, fontes ligadas lá, o prefeito ele disse que não atende os vereadores porque quando ele executa alguma coisa, ele quer os louros todos para ele. Então, prefeito, nós não estamos querendo louros aqui para a gente, não. Justamente o que a gente quer e o que a gente faz aqui é a nossa função constitucional, que é representar o povo. Cada indicação que a gente faz aqui é um pedido da população e não nosso. E aí essa vaidade do senhor acarreta justamente no que vimos hoje, num acidente sério a um cidadão da nossa cidade. Então, prefeito, a nossa função é justamente essa, é representar o povo, e através das indicações, através desses pedidos que nós levamos até o senhor, que nós exercemos essa função de representar o povo, que é uma das funções do vereador, sendo que a outra função constitucional do vereador é legislar, é aprovar, é criar leis. A terceira função prevista em Constituição do vereador é participar da criação do orçamento municipal. E isso nenhum vereador corre dessa responsabilidade, que todas as vezes que a Prefeitura solicita reuniões para explicar algo sobre abertura de crédito, sobre PPA, sobre plano plurianual e tudo mais, todos os vereadores sempre são solícitos e sempre se apresentam nas reuniões. Eu nunca vi uma reunião dessa, nenhum vereador faltar. Então, isso mostra o comprometimento da Câmara em relação ao que tange a criação e elaboração do orçamento municipal. E aí, senhor prefeito, existe uma quarta função do vereador, que é
é a função de exercer o controle externo às tarefas de dentro da Câmara, que é justamente, senhor prefeito, a função de fiscalizar. E essa, queira o senhor ou não, o senhor não pode nos retirar. Né? Já que o senhor nos retira a primeira função, que é de representar o povo, essa de fiscalizar, infelizmente, por azar de Vossa Excelência, o senhor não pode nos retirar. Então, cada vez, e é muito importante que a população saiba, cada vez que um vereador vem aqui e solicita um requerimento, ele está justamente solicitando da Prefeitura informações que os ajude a embasar, a criar consistência em algum tipo de fato ou algum tipo de investigação que o vereador esteja fazendo. Então, prefeito, já que o senhor tenta nos tolir da função de representar o povo, eu digo a Vossa Excelência que eu me apego à nossa quarta função, que é de fiscalizar a Vossa Excelência. Então, senhor prefeito, eu acho que o senhor está na hora de mudar a mentalidade do senhor, de mostrar para que veio, e não esperar que outros senhor Xangas caiam em buracos, ou tenham algum outro tipo de problema para que o senhor se mobilize. Senhor presidente, era o que eu tinha para dizer hoje. Uma boa noite a todos. A palavra está franqueada. Eu peço a palavra ao vice-presidente José Luiz. Bem, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Karina, a plateia presente, ouvintes da Rádio Distância, aos internautas. Hoje eu fiz uma moção de aplausos aos ilustríssimos senhores Eduardo de Oren Oliveira e Sheila Marinho. São agentes da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pela excelente palestra realizada no dia 16/4, segunda-feira, com os alunos do ensino médio do município de Bananal, cujo tema era a formação de futuros agentes públicos. Eu estive um pouco nessa palestra e achei muito produtiva. É uma palestra que visa abrir os horizontes das crianças em relação à administração financeira. Desde já, essas crianças de hoje serão os futuros agentes públicos, né? Podem vir ser vereadores, prefeitos, deputados, enfim. Outro qualquer tipo de cargo público. Então, é de fundamental importância eles tomarem conhecimento de como gerir dinheiro, né? Qual a responsabilidade do agente público. Então, essa moção de aplausos para o Eduardo e para a Sheila pela palestra. Fiz também uma indicação à Prefeitura para o serviço de limpeza, nivelamento e tapa-buracos na Avenida Pelegrino Ciota. Para a necessidade de se realizar serviço de limpeza, nivelamento e tapa-buracos na Avenida Pelegrino Ciota, na localidade conhecida como Fecha a Porta. A justificativa é que os moradores da localidade citada estão passando por diversos transtornos devido à precariedade que se encontra referida à rua. Alguns moradores dessa rua têm me parado insistentemente falando sobre esse problema. E eu, de vez em quando, eu passo por lá, eu vou no Fecha a Porta, e o que acontece? Além em toda a extensão da rua Pelegrino Ciota apresentar vários buracos, em determinados locais está havendo um desnivelamento da rua. E, às vezes, o fundo do carro, quando a gente passa, encosta no chão. Não sei se os senhores vereadores já perceberam isso, lá já foram lá. Tem um pedaço da rua que está acontecendo isso. Quando o carro está cheio, pesado, então, aí arranha do começo ao fim. Então, é um perigo. É ruim para quem possui os carros e é perigoso para a população, porque automaticamente os carros começam a desviar dos buracos e do desnivelamento. Então, peço ao seu prefeito que olhe com atenção, né? Mais um requerimento que a gente espera que seja ouvido, né? Vamos ficar na esperança de ser atendido. É o que eu tinha a dizer nesses primeiros 15 minutos. Estão em votação os requerimentos e as moções. O quórum de aprovação é o de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovados. Ordem do dia. O diretor fará a leitura da pauta da ordem do dia.
Projeto de emenda modificativa à Lei Orgânica número 02, de 15 de março de 2018. Altera a redação do inciso 1 do artigo 120 da Lei Orgânica do Município de Bananal, primeiro turno. Projeto de Lei número 02, de 12 de março de 2018. Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual sobre o vencimento base dos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal e da outras providências. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de emenda modificativa à Lei Orgânica número 02, de 15 de março de 2018. Altera a redação do inciso 1 do artigo 120 da Lei Orgânica do Município de Bananal. Com a palavra o vereador Osvaldo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Karina, aos que nos ouvem pela Rádio Estância, pelos meios de comunicação via internet e aos presentes aqui na Câmara, no plenário. Esta lei, senhor presidente, colegas vereadores, já foi motivo de várias reuniões aqui na Câmara, porque quando foi feita a lei orgânica do nosso município, se não me falha a memória, em 1991, colocou-se lá que os servidores teriam um percentual de reajuste nos seus salários de 5% a cada 5 anos ininterruptos de trabalho na Prefeitura Municipal de Bananal. A Prefeitura já quis retirar esse artigo da lei sob a alegação de que os cofres públicos não suportariam a aplicação desse artigo se viesse a fornecer a todos os funcionários na forma que estava escrito. E nós negamos isso aí à Prefeitura, porque essa modificação poderia ser feita, mas não que retirasse todos os direitos dos funcionários. E agora vem o projeto de lei que se refere ao mesmo artigo, à mesma situação, contudo, a modificação ficará nesse sentido. Artigo 120 da Lei Orgânica do nosso município, que, abra um parênteses, é a lei maior que nós temos no município. Todas as demais leis, elas terão que obedecer aos mandamentos da lei orgânica, sob a égide de serem descritas como leis inconstitucionais. Portanto, o artigo 120, que está lá, e eu já falei sobre o assunto, passará a ser redigido, está redigido e passará a valer da seguinte forma: os servidores municipais terão as seguintes vantagens pecuniárias mediante requerimento. Então, quer dizer que esta vantagem só será dada ao funcionário que requerer. Não será um ato próprio da administração. O inciso 1, promoção, que será calculada na base de 10% sobre os respectivos salários base, uma única vez na carreira, e a partir desta data, de acordo com a data de admissão, após o período de 5 anos de efetivo e ininterrupto serviço público na Prefeitura e Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal. De forma que cada servidor que tiver 5 anos de efetivo trabalho na Prefeitura Municipal poderá requerer, ele tem o direito de requerer esses 10%. Eu vejo que a Câmara não está de acordo com a Prefeitura, que não queria dar nada, mas pelo menos esses 10%
nós teríamos que concordar com o município e fazer com que os funcionários recebam esse benefício a mais nos seus minguados salários que a prefeitura pode pagar. Infelizmente, nós vivemos momentos difíceis e sabemos que os municípios pequenos são os que mais sofrem com a falta de dinheiro. Mas nós não poderíamos deixar que os funcionários deixassem de ter esta vantagem, ao menos esta vantagem. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daniel Tressoldi. Bom, o vereador Oswaldo já foi bem claro, e eu não vou tomar o tempo aqui falando a mesma coisa, mas de uma forma bem resumida, que fique fácil de entender, né, como já foi dito, a prefeitura ela quis retirar esse benefício e a Câmara foi contra isso, né, todos os vereadores foram contra isso. E continuamos defendendo os direitos dos funcionários. O que se houve foi o corpo jurídico da prefeitura achava que existia um artigo que não estava muito claro, eles modificaram na ideia de se deixar o artigo mais claro e, em comum acordo com a Câmara, está se havendo essa alteração. Então, que fique claro que não está sendo tirado nenhum direito dos funcionários, nem tampouco nenhum funcionário está sendo prejudicado, de forma nenhuma. A Câmara continua a favor dos funcionários e apenas está deixando esse artigo de uma forma mais legível, com entendimento mais claro. Tá certo? Só isso que eu tinha para falar, senhor presidente. A palavra está franqueada. Está em votação em primeiro turno o projeto de emenda modificativa à Lei Orgânica número 02, de 15 de março de 2016. O quórum de aprovação é de maioria qualificada. O processo de votação é o nominal. O vereador que estiver de acordo, responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo, responda não à chamada. Vereador Daniel Rubens Almeida Viana Tressoldi. Sim. Vereador Edinaldo Valim Cabral. Sim. Vereador José Luiz do Amaral. Sim. Vereadora Carina Cláudia Barros Rodrigues. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Sim. Vereador Theo Valiante Monteiro. Sim. Vereador Eduardo Matos de Paula. Sim. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei número 02, de 12 de março de 2018. Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual sobre o vencimento base dos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal e dá outras providências. Com a palavra o vereador Oswaldo Ferreira. Senhor presidente, o senhor como presidente da casa, né, sabe muito bem que esse reajuste, que no caso não é um reajuste, é uma correção do salário, de acordo com a inflação. Isso está previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, onde elenca o direito do funcionário público ter esta correção no seu salário mediante a inflação do ano que se passou. De forma que as pessoas às vezes podem achar que é uma correção muito alta, mas no próprio corpo da lei é uma coisa que não pode ser mudada, está no corpo da lei, está no artigo 1º desse projeto de lei. Essa concessão de reajuste é um percentual de 2,95%. Todos nós sabemos que a medição da inflação obedece diversos parâmetros para que se chegue a um percentual desse montante. Mas que a inflação, na verdade, ela é muito maior. Uma coisa que nós comprávamos o ano passado por R$10 nas lojas, no comércio, certamente não sofreu só esse reajuste, sofreu muito mais. E um dos principais exemplos que eu trago aqui é a gasolina,
que aumenta praticamente toda semana. Uma vergonha para um país igual ao nosso ter uma gasolina mais cara do mundo. Então, esse percentual de reajuste de 2,95% é um valor que eu acho justo para que os funcionários não possam perder tanto e ter um acompanhamento de acordo com a inflação que nos é dita pelo governo o quanto foi. Eu acho justo esse projeto, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daniel Tressoldi. Só queria completar aqui que, como foi dito já, é um ajuste, é um percentual só para corrigir realmente, e que, antes que se fale alguma coisa, os vereadores não estão incluídos nisso. Tá? Isso são os funcionários efetivos concursados da casa. Tá certo? Só isso que eu queria deixar enfatizado, senhor presidente. A palavra está franqueada. Está em votação o projeto de lei número 02, de 2 de março de 2018. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Explicações pessoais. Está franqueada a palavra aos vereadores. 10 minutos, sem apartes. Eu peço a palavra ao vice-presidente José Luiz Amarão. Tem a palavra. Bem, nesses 10 minutos finais, eu gostaria de fazer uns comentários. Não, primeiramente, fazer um convite. A Amovale, no dia 22/4, vai promover um plantio de mudas de árvores nativas, no quilômetro 8, às 9 horas, a partir das 9 da manhã, é lá no Rancho do Baiano. Então, está convidando a todos que puderem participar, levar seus filhos, as crianças, para poderem se acostumando, né, com a preservação da natureza. É de fundamental importância para o nosso município. E gostaria também de salientar que no domingo, no dia 22 também, no campo da Vila, vai ter nossos meninos do futebol sub-13 conseguiram passar a final de um campeonato que está sendo realizado aqui no fundo do Vale, e que as finais vão ser aqui no nosso município no domingo. O nosso sub-11 e sub-17 não passaram, mas o sub-13 conseguiu passar. E o jogo deles vai ser às 11 da manhã. Então, quem puder ir prestigiar, vai ser de bom grado. Parabenizar também ao secretário Paulinho, né, do esporte, que junto à secretaria está fazendo um bom trabalho no quesito futebol, no esporte para as crianças. E agora um assunto que eu gostaria de levantar aqui em pauta é sobre o IPTU da nossa cidade. O que está acontecendo? A impressão que nós temos é que os corpos públicos já estão lotados de dinheiro, porque, dado o tempo que esse IPTU está sem cobrar, quer dizer, o que acontece? Nos anos anteriores, a partir de março, era começado a distribuir os carnês dos IPTUs. Então, dividia-se em até 10 vezes, a população tinha um prazo bastante alongado para poder pagar. O que está acontecendo esse ano? De acordo com palavras do Bastiãozinho, que trabalha na arrecadação, estive conversando com ele sobre o governo do IPTU. Ele me passou o seguinte, que desde janeiro, tá, ele passou todos os pormenores do IPTU para ser licitado. E até hoje não foi. O que acontece? Esse mês, eles já marcaram umas 2, 3 vezes, hoje, inclusive, teve uma abertura de licitação, mas não houve comparecimento de ninguém, e vai ser remarcado. O que eu entendi foi falta de comunicação entre os interessados, apesar de ter sido publicado o edital. Mas, enfim, o que ocorre? Quanto mais tempo se perder para esse IPTU, menos tempo a população vai ter para pagar. Hoje nós estamos no final de abril já foi. Se em maio vingar esse IPTU, a licitação for feita corretamente e definir como vai ser cobrado, os moldes vão ser cobrados, provavelmente esse carnê vai começar a ser distribuído em julho ou agosto. Diminui a quantidade de meses para a população pagar. A gente só pode pagar até dezembro desse ano, não pode passar de um ano para o outro.
as pessoas que têm poucos recursos financeiros não vão conseguir pagar. Vai virar dívida ativa no próximo ano. Então, é preocupante a situação. A gente espera que... Já era para estar pronto, né? O ideal seria começar em março. Mas, pelo que eu estou vendo, provavelmente, esse carnê vai começar a rodar de julho em diante. Então, vai ocasionar problemas para a população honrar esse compromisso. Infelizmente. Então, eu peço à Prefeitura, ao Prefeito, ao setor de compras e licitações, que acerte isso, dê um jeito o mais rápido possível, para que saia essa licitação, né? No caso, agora, não vai ser mais em tempo hábil, mas, de qualquer maneira, minimizar o problema. É isso que eu queria falar nos meus 10 minutos finais. A palavra está franqueada. Com a palavra o vereador Oswaldo Ferreira. Senhor presidente, o senhor tem razão em relação a essa cobrança, em relação ao IPTU. Infelizmente, no ano passado foi o que mais atrasou, e esse ano certamente atrasará mais ainda. E isso acaba repercutindo na vida financeira dos nossos munícipes, que seguramente marcam essa data para estarem pagando os seus IPTUs. E quando não chega, às vezes as pessoas até esquecem que a prefeitura vai cobrar, e quando chega a cobrança, já se desfizeram desse dinheiro que às vezes estariam guardando para isso. A prefeitura tem, eu tenho dito aqui, ela está num emaranhado tão grande no campo das licitações que não consegue resolver nada. Nada. Não se vê falar que a prefeitura fez uma licitação e que as coisas funcionaram bem. Mas eu não quero mais me adentrar nesse campo, porque já falei várias vezes aqui nesse sentido. Eu não sei o que está acontecendo. Eu falei uma vez aqui que eu acho que o senhor prefeito tinha que começar a ir nas igrejas, pedir oração aí com os pastores, com os padres. Mas eu falei assim, meio sarcástico a situação, mas eu acho que é verdade, sim. Acho que tem alguma coisa ruim sobre ele, porque não é possível que nada se resolva nessa cidade. Mas eu não vou me alongar muito nesse tema. Eu quero apenas esclarecer aqui que eu vim aqui na Câmara e os funcionários me passaram aqui uma cópia de um processo que o Ministério Público, através da doutora Ingrid, ajuizou contra a Prefeitura, sobre um fato que nós falamos aqui muito, que é o transporte de alunos das áreas rurais. O vereador Edinaldo falou que na época, na sessão passada, né, que realmente o Ministério Público deveria tomar uma posição. E acho que certamente, talvez por isso, tenha mandado cópia para cá. Mas quero também esclarecer que nosso juiz, doutor Daniel, já acatou liminarmente o pedido e determinou, através de mandato, que o prefeito cumpra com os direitos dos alunos, que é de serem transportados para as escolas aqui na nossa cidade, sob pena de crime de desobediência. E só assim é que as coisas às vezes fluem. Eu dito e repito que nós, vereadores, não temos, sob as nossas atribuições, o direito de mandar na prefeitura. Às vezes, alguns bananalenses confundem as atribuições da Câmara e do vereador e acham, conforme aconteceu um acidente, que eu vou dizer mais depois, aqui em Bananal, cadê os vereadores? O que nós podemos fazer aqui é criticar, pedir, mas nós não temos o direito de punir, conforme tem o Poder Judiciário, porque esses fatos, eles além de causar muitos males à nossa população, eles infringem direitos. E esses direitos, eles estão baseados, escritos
em leis. É por isso que o Poder Judiciário entra na questão. E eu queria abrir um parênteses aqui. O doutor Daniel disse agora há pouco das atribuições do vereador, né? Eu estava me lembrando que as atribuições do vereador, descritas na Constituição Federal, são as atribuições típicas, ou seja, aquelas que estão descritas na lei maior do país, são as atribuições de legislar e fiscalizar. Legislar. Nós acabamos de exercer essa função aqui, ao analisarmos 2 projetos de lei que vieram do Executivo, mas cada vereador também tem o direito, obedecido à ordem legal, de apresentar projetos de lei. Nós temos aqui 2 para votar aqui do vereador Martins, alguns já foram votados também de minha autoria. Então, essa é a função de legislar e essa função de fiscalizar, né? Que nós temos essa obrigação de estar fiscalizando o Poder Executivo. Mas nós não podemos punir. A punição vem do Judiciário. E são 2 outras atribuições que o vereador tem, que é a de administrar e julgar. Você fala administrar o quê? Administrar as verbas que vêm para a Câmara. O nosso presidente, ele administra o dinheiro da Câmara. Nós vereadores não, mas o presidente administra. Ele faz a folha de pagamento, ele cuida do prédio público, da limpeza, do transporte, etc. Ele tem a sua administração. Não está previsto em lei, mas são funções atípicas. E a de julgar? Não está escrito lá que nós temos que julgar, mas nós julgamos o prefeito nos seus atos administrativos. E nós temos esse ano aqui, nós deveremos ter um julgamento. E eu vejo que é a única forma que a Câmara tem de punir o prefeito, é julgando ele, se ele tem competência ou não para exercer o seu cargo público. Eu estive em Angra dos Reis, final de semana que se passou, fazer uma visita para o meu irmão, e conversando com o sobrinho, com o filho dele, que é meu sobrinho, ele é assessor de uma vereadora lá em Angra dos Reis. O que é que ele faz? Ele pegou os seus trabalhos, que ele tem tudo organizado, ele vai nos bairros e vê qual é a carência do bairro. Ele enumera todos e leva para tirar fotos e leva para a vereadora. Então ele estava me mostrando quantas coisas aquela vereadora já conseguiu fazer para diversos bairros ali da cidade a pedido dela. E aqui? O que a gente consegue aqui? Eu nem requerimento tenho trazido mais, os senhores vereadores sabem disso, porque não se consegue nada. Até já ouvimos falar aqui que os vereadores são mal vistos pelo prefeito, são mulambos, tratados de mulambos. O que é mulambo? Mulambo é um mendigo, uma pessoa sem valor. É isto que nós temos que ouvir de um representante do povo que deveria honrar esta casa, deveria trazer para nós as situações, explicar o que é que acontece dentro do município? Eu creio que não. Infelizmente, nós estamos à mercê de uma administração que o povo escolheu mal. E eu digo que as leis devem ser cumpridas dentro dos seus termos, para que os atos que se tomem não sejam anulados por quem tem o poder de cuidar disso, que é o Poder Judiciário. Infelizmente, nós estamos vivendo esta situação aqui no nosso município.
E eu digo que hoje aconteceu um fato que realmente, em palavras que se rola no meio social, bombou na internet, né? Infelizmente, um amigo nosso, o senhor Xanga, uma família conhecida nossa, foi vítima de um acidente em um local onde nós aqui falamos tanto, criticamos tanto e não se deu ouvido a isso. Aquele buraco onde o senhor Xanga caiu ali na cerâmica era uma arapuca, estava esperando alguém cair ali. Mas cadê as autoridades competentes que não tomaram conhecimento do problema? Simplesmente colocaram um guarda-rei na estrada e deixaram a passagem pela calçada, onde as pessoas tinham que desviar do buraco para voltar no asfalto. Até isso, a prefeitura demonstra ser incompetente. E, infelizmente, as pessoas pagam, os banalenses têm pagado pelo desmando de uma administração incompetente. E nós temos essa responsabilidade nestas costas. Esse ano, nós estaremos aqui a votar um relatório de uma comissão especial de inquérito e, oxalá, votar a perpetuidade de um prefeito na nossa cidade. Estamos aguardando e esperamos que o povo possa entender as atribuições que tem um vereador e as atribuições que tem um prefeito. Porque nós não temos culpa dessa administração incompetente que se instalou em Bananal a partir de 2017. É o que tinha a dizer, senhor presidente. A palavra está franqueada. O diretor fará a leitura dos projetos que serão votados na próxima sessão ordinária. Projeto de lei número 03, de 20 de março de 2018. Denomina calçadão Nestor José da Silva o calçadão que margeia os dois lados da Avenida Vicente de Paulo Almeida, na SP-68, em trecho urbano da localidade Rancho Grande. Autor, vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Projeto de lei número 04, de 20 de março de 2018. Denomina Rua Sebastião Perucci a rua sem saída, localizada à direita da Avenida Vicente de Paulo Almeida, sentido centro, Rancho Grande. Autor, vereador Luiz Cosme Martins de Souza. O diretor procederá à chamada para uso da tribuna livre. Convido a senhora Idalina Sabadini dos Santos para fazer uso da palavra na tribuna livre, nos termos regimentais.